Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais uma live da Agência Sindical. Nós estamos procurando fazer lives diárias, às 16 horas, sempre ouvindo dirigentes sindicais ou pessoas, assessores, economistas, advogados, pessoas que tenham relação com o mundo do trabalho. Hoje nós vamos falar a respeito de um setor importante, que são os professores, os trabalhadores da rede privada de ensino, que cresceu muito nos últimos anos no Brasil. Falar com o professor Luiz Barbalho, que é seu presidente. Tudo bem, professor? Tudo bem, João? Tudo bem, Franzinho? Estamos trabalhando na luta, né? Sim. Em casa, em casa, que é o que recomenda, e prontos para fazermos esse nosso diálogo de hoje. Como sempre, eu agradeço você, a atenção que a agência tem dado ao Sindicato dos Professores de São Paulo. Isso é sempre bom, porque faz parte da construção do movimento sindical, ora abalado, sistematicamente abalado por tudo que pode estar acontecendo, além dos problemas que a gente tem, já discutimos isso em outra ocasião, agora a pandemia. Perfeito. Professor, a nossa sala de aula, ela é um padrão que se reproduz há séculos. É um local, estão lá os alunos, para lá vai o professor, para ensinar, né, tudo. Ensinar as operações, ensinar língua, ensinar química, biologia, ciências, etc. Então, esse padrão, digamos, esse formato, ele vem há séculos dessa forma. E é claro que isso deve ter sofrido interrupções em época de guerra, em países que tiveram guerra, etc. Mas, por uma pandemia, talvez fora da gripe espanhola, mas quando a educação ainda não era obrigatória, né, porque foi a partir do Getúlio que a obrigação passou a ser obrigatória, nunca houve, digamos, um distanciamento tão grande entre professores e alunos, e professores, alunos em ambiente escolar, um distanciamento forçado. Então, eu queria saber como é que os professores da rede privada estão fazendo para dar aulas e aulas efetivas que transmitam conhecimento e as matérias e o programa do semestre para os seus alunos. Como você bem situou, foi uma novidade para todo mundo, né? Em todos os setores da construção do conhecimento, da construção da indústria, do comércio, tudo. Os professores enfrentaram, num primeiro momento, duas frentes de problemas. Porque a escola, também de um modo geral, não está aparelhada para a construção das aulas à distância. Esse especialmente na educação básica. A educação superior tem aquele viés da educação à distância e, portanto, ela tem mais condições de produzir no momento inicial transmitir esse conhecimento. Mesmo que o professor não estivesse na aula à distância, na educação à distância, a escola estava equipada para fazer a educação à distância. Então, esse é uma questão. Porque o Simpro ele abrange na sua base desde o professor do ensino do pré, né, até a formação superior. Exatamente. Todos os professores que trabalham em São Paulo, em qualquer nível de ensino, estão associados ao Sindicato dos Professores nossos. Certo. Então, não tem problema nenhum. É assim que nós estamos trabalhando. Então, o caso do ensino superior teve uma certa facilidade. Certo. Observe, porque a escola já tinha um fundamento. Não obrigatoriamente o professor do ensino superior. Certo. Porque o professor do ensino superior também não obrigatoriamente está na educação à distância. No caso do ensino básico, isso não aconteceu. A escola não tem a infraestrutura para começar a trabalhar. E nós também, como você disse, temos uma forma de trabalhar. Uma sala, dependendo do nível, 30 alunos, 40 alunos, 20 alunos, depende do que você tem. E você, ao expor a matéria, você vai vendo os seus alunos fazendo os seus exercícios, seus trabalhos, vai
dando a sua redação, corrigindo a redação, vai dando o seu ditado, corrigindo o seu ditado e vai fazendo tudo isso aí. Agora mudou. Mudou porque nós temos que produzir essa aula. Então, houve várias formas de produção da aula. Então, professores foram para a sua própria residência, fizeram a aula na sua residência, com os seus instrumentos, com a aparelhagem que tinha. Vamos começando a trabalhar, vamos fazendo. Houve escolas que pediram aos professores que fizessem vídeos e pusessem na rede do YouTube, por exemplo. Aí criou um outro problema do direito de imagem, até quando isso vai ficar no ar, né? Cada hora você vai abrindo uma janelinha de problema. Exato. E outras escolas pediram professor irem às escolas, para a partir das escolas, meio que contraditório com o isolamento social, né? Irem às escolas fazerem suas atividades docentes e passar as salas de aula deles. Então, isso é um primeiro momento, que é a construção da aula. Todo aluno tem sua dúvida, como todo mundo, nós também, ainda bem, né? Agradeço sempre ter dúvida das coisas. Nós temos dúvidas, e quantos do outro lado vão fazendo perguntas, e quais as perguntas que você vai fazendo, e você tem que responder, se é por escrito, se é pelo Zap, se é pelo e-mail. Aí ganhamos um novo trabalho sem horário definido. Esse passou a ser o problema maior, no meu entendimento, nas aulas à distância. Eu acho que eu fui fazendo o preâmbulo todo para a gente nortear o que está acontecendo aí. Claro. E agora você vai me ajudando nas suas questões para eu ajudar o nosso ouvinte, né? Perfeito. Eu não sei se aqui agora eu não sei o que eu falo. É um telespectador, é um ouvinte? Quem é agora? Agora é internauta. Os nossos internautas, ótimo. Professor Luiz, presidente do Simpro-SP, Sindicato dos Professores da Rede, né, particular, né? Ok, o professor, muitos professores, evidentemente, têm condições, têm uma casa razoavelmente organizada, com o seu espaço, mas eu conheço professor, por exemplo, que mora em apartamentos exíguos, né? E duas pessoas, uma tromba na outra. Como é que essa pessoa tem uma privacidade? Isso prejudica a atividade do professor e também prejudica a qualidade daquilo que é passado, o conteúdo didático. Todos os professores tinham computador em casa? Todos os professores tinham programas como esse aqui, o Zoom, por exemplo, que a gente está utilizando, para passar aos alunos, porque isso tem custo. Um programa desse, tem alguns que você baixa de graça na internet, mas, por exemplo, uma câmera como essa aqui que eu estou utilizando, ela custa hoje no mercado uns R$700, por exemplo, para ter uma definição. Daí para um pouquinho mais. Ou seja, é um custo que o professor veio agregar à sua atividade. Esse custo ele paga? Então, vamos lá. Eu imagino, eu tenho uma noção assim, eu estou falando dos professores da rede privada, mas penso que para todos nós, professores, nós temos um computador em casa. Tá. Isso eu falo. E um celular também. Isso. Nem sempre ele está tão equipado como você tem agora um bom equipamento para trabalhar e tal, mas ele tem. Mas surgiu um segundo problema nesse caminho. Eu sou um professor, a minha esposa é professora e os meus 2 filhos são alunos. E nós não temos 4 computadores em casa. Entendi. Mudou a conversa. Um eu tinha, porque eu e meus filhos e minha esposa nos dividíamos o tempo e trabalhávamos no computador. Agora, como é que faz? Porque o meu filho vai na aula à mesma hora que eu vou dar aula. Sim. Então, surgiu um problema que você muito bem situou. As escolas se preocuparam em pagar isso? Não. Não. E muitas delas, até dentro da medida provisória 927, fizeram colocações dizendo que os aparelhos, a rede e tal, a eletricidade, tudo que você fosse usar,
era um problema único e exclusivamente seu. Entendi. Então, você corrigir prova e usar uma caneta esferográfica é uma coisa. Custa um valor que é acessível, Sim, facilmente pagável. Bom, mas a partir do momento que você tem que comprar pelo menos mais um computador em casa, ele já custou um preço que sim, o professor teve que, nesse momento, bancar e num momento de dificuldade. Porque sim, também, dentro desse padrão que nós estamos, muitas escolas também estão usando da medida provisória 935 e 36, desculpa, sim. da redução salarial. E, portanto, ele ainda, além de ter gasto, tem a redução do seu salário. Isso também está acontecendo num outro perfil. Então, Então, sim, pois não. vamos lá. Então, todo esse bloco de custos ficou único e exclusivamente para o professor. Você me fez mais uma colocação que eu acho que a gente também deve lembrar. Dois em casa trabalhando, nós já tivemos vários contatos, agora esses dias, através do aparelho que nós estamos falando, Sim, e duas pessoas falando, três pessoas falando na mesma sala, fica absolutamente inviável. claro, Porque, claro. porque você assiste o encontro eletrônico dos outros. E Sim, nós estamos aqui e não é verdade que nós podemos fazer isso. Então, se você não tem essa tranquilidade, não é? Se você não tem esse aparato para você fazer, fica difícil. O próprio conteúdo transmitido passa a ser difícil. Não difícil de você ter o conteúdo, não é isso. É difícil de transmitir, porque é uma novidade. Na sim, classe você vai falando, vai olhando, claro. vai vendo a reação do aluno. Aqui você não está vendo nada disso, né? É bem complicada essa relação. Mas penso que os professores estão se saindo bem. Por quê? Eu até tenho acompanhado algumas aulas aqui em Sim, casa, né? E eu vejo os professores se saindo bem. Porque os professores fizeram todo, porque o professor tem o comprometimento de fazer e transmitir o conhecimento. sim, sim, Essa é a nossa função, a sua também, né? sim. De transmitir o conhecimento. Ele está indo bem. Só que é difícil, uma coisa é você ler um livro e uma coisa é você pôr o livro para ler a leitura no vídeo, no Perfeito. computador, seja lá o que for. Agora, professor Luiz Barbalho, além da. Nós tivemos a pandemia e, no meio do caminho, o governo baixou a medida provisória 936. É uma medida que, a pretexto de evitar demissões, transfere o custo disso para os próprios empregados, ou seja, o salário pode ser reduzido em 25%, em 50% e em 70%. Né? Essa complementação será feita pelo governo utilizando recursos públicos. Mas aí nós já entramos no mundo da burocracia também. Então, a agravante na MP que é a seguinte: o governo praticamente afastou o sindicato da negociação coletiva para estabelecer as condições novas mediante a MP. Não é? Nós até fomos derrotados no Supremo. O Supremo, digamos que o Bolsonaro que fala que o Supremo está sempre contra ele, não é o caso, porque neste caso específico o Supremo endossou a medida provisória do governo. E os sindicatos saíram meio que correndo para tentar fechar acordo por empresa e buscar buscar o acordo menos lesivo ao empregado. Como é que vocês estão fazendo no Simpro? Vocês estão conseguindo fazer acordo por escola ou por instituição de ensino? Ou as empresas acabam na imposição do acordo individual? Como é que está essa situação? De um modo geral, as empresas estão trabalhando com o acordo individual. Elas não Ah, estão fazendo os acordos coletivos e nem usando as regras colocadas na medida provisória que permitem a redução sem a participação do sindicato. Isso realmente é um problema, porque quando eles são obrigados a entregar o acordo, sim, eles firmaram, não é? Mas dentro da entrega do acordo o assunto já está basicamente encerrado.
o professor também ganha, o professor tem uma outra solução no meio do caminho. Porque o professor tem o cumprimento da lei de diretriz e base da educação. Sim. Então, o professor tem tempo mínimo de hora ao longo do caminho. Então, nós temos que trabalhar com 800 horas por ano, no mínimo, e 200 dias letivos por ano, Sim. também no mínimo, né? Então, o nosso trabalho, logo no começo da pandemia, da quarentena, melhor ainda, né? Aqui, a quarentena em São Paulo, logo no começo, o Conselho Estadual se pronunciou de que as aulas online valeriam como atividade dentro do padrão 800 horas. Isso já é bom. Foi bom para nós. Mas, veja bem, se você cortar o professor num número muito grande de salário, você corre o risco de não cumprir as 800 horas. Porque a MP permite, e seja melhor, né, a redução de salário e de jornada. Isso. Então, vou entrar num outro detalhe interessante com você. Como cada categoria tem sua especificidade, né? Sim, sim. Daí as convenções coletivas, né? A CLT, nesse aspecto, e de um modo geral, foi muito feliz, porque ela, já lá em 43, previu que haveriam coisas diferentes para todo mundo, né? Sim, sim. Então, vamos lá. O professor reduz, vamos supor, 50% do salário. Ele tem que reduzir 50% da sua hora, da sua atividade. E aí? E aí ele não vai cumprir a aula. Então, não vai cumprir a jornada prevista na lei da educação. Sim. Essa é a nossa coisa. Então, nós temos pego e denunciado isso já ao Ministério Público do Trabalho, aqui em São Paulo, que algumas escolas juntaram 2 turmas, certo? E reduziram minha carga. Então, eu continuo trabalhando igual e ganhando menos. Essa é uma contradição que a nossa categoria, como eu disse para você, daí a existência das convenções, ela tem. Então, eu não posso fazer isso, né? Eu não posso fazer isso de reduzir o salário e reduzir a jornada, porque eu tenho esse aspecto para ser cumprido. Isso vale para qualquer um, no ensino superior, no ensino básico e tudo mais. Né? Entendi. Bom, eu quero voltar com você mais uma coisinha. E claro, nós ainda pegamos de frente a medida provisória 927, que permitiu a questão das férias. Esse foi o outro problema que nós também estamos enfrentando seriamente. Porque o que aconteceu? Porque dar férias nesse exato momento, que você não pode ter o ócio produtivo, isso não é férias. Sim. Olha aqui. Não é? Claro. Isso é uma das maiores sem-vergonhices que a medida provisória poderia ter para todos os trabalhadores, não só para nós. Porque o que aconteceu? Vou voltar um pouquinho à história. Quando a escola percebeu que ela não tinha condições de dar a aula à distância, porque ela não tinha estrutura, ela me deu férias. Sim. E durante esses 30 dias que eu fiquei em casa, no isolamento social, o que eu fui obrigado a fazer? Eu fui obrigado a pensar como eu ia fazer as aulas quando acabasse a tal das férias. Sim. Porque as férias pressupõem que você vai usufruir, né? Exatamente. Então, as pessoas planejam, pessoas fazem viagens, ou coisas do tipo assim, vão aproveitar as férias para dar uma garimbada aqui em casa, para trocar um eletrodoméstico ou outro, mas nessas condições, contraditoriamente, parecem férias forçadas, né? Forçadas, sim. Você não podia nem pôr o chinelo para sair na rua, né? Não é verdade? Então, nós fomos pegos, atropelados pela medida provisória da redução salarial, que tem salarial e de jornada,
que para nós tem o contraditório da educação, que nós não podemos perder isso de vista, e, além disso, nós fomos atropelados pelas férias, que usualmente para os professores é em julho, no mês 7, não é? E veja, se nós conseguíssemos ter levado isso, agora pensando numa estrutura de volta das atividades, sim. se nós conseguíssemos manter mais esse mês, do mês 6, junho, trabalhando, e no mês 7 a gente descansaria efetivamente para começar como está se imaginando as aulas em 1º de agosto, nós teríamos um segundo semestre mais ou menos tranquilo, não é? E, além disso, também dentro de toda essa conversa, a dificuldade que o governo teve de entender que tinha que suspender o Enem, né? Sim. Porque como é que faz? Esse é outro problema que está na mesa dos professores todo dia, não é? A gente se preocupa com o trabalho e com a educação, não é só com o trabalho que a gente tem, não é? Correto. Professor Luizinho, professor Luiz Barbalho, presidente do Simpro São Paulo. Bom, como manter a ação sindical nessa conjuntura? Ou seja, pandemia, MP 927, MP 936 e isolamento social. Como é que o sindicato faz? Claro, tem que lançar a mão das redes sociais, né? Dessa tecnologia nova, que é essa que nós estamos utilizando aqui. É nova para a gente, né? Para a molecada que está aí, a garotada já nasceu, né? Junto com a tecnologia. Então, já é uma coisa que tem uma naturalidade, não é? No caso do sindicato, eu sei que vocês utilizam bastante as redes sociais, são bastante efetivos. Bem, tem a categoria, tem que falar com a categoria, falar com o sócio, falar com aquele que não é sócio, aquele que está em vias de se aposentar, um que eventualmente está com benefício previdenciário, um que tem demanda judicial, que tem um processo correndo. Como é que vocês estão tratando, conversando, dialogando com esse público, com a base? Então, assim, o Simpro tem um boletim semanal, já há alguns anos. Esse boletim ele chega a 100 mil e-mails, mais ou menos, todo fim de semana. Ele é publicado de sexta para sábado. Além disso, nós trabalhamos nas redes do Zap com informações àqueles que pretendem ter esse tipo de informações. E o Facebook, o Instagram, todas essas redes nós nos colocamos para atender o professor e a professora, lógico, imediatamente. O que nós fizemos nesse primeiro momento? Nós restringimos o horário de funcionamento do sindicato. Sim. Ele está funcionando hoje das 11 às 15 horas, só através dos meios de comunicação. O telefone, os e-mails, isso tudo que eu falei para vocês. Só é lógico que o telefone e o e-mail nesse horário, os outros, qualquer horário que a gente está à disposição. É o preço do online, não é? Sim. É ficar à disposição permanentemente. Então, nós estamos trabalhando nesse conjunto de ações. Tá. Então, o sindicato já estava estruturado basicamente para fazer isso aí. O pessoal que trabalha na administração e direção foi para casa com o seu aparelho, mas com o número do sindicato e o ramal do sindicato. Tá. Então, imediatamente falo no meu aparelho, mas através do número do sindicato, o que mantém o meu número, o meu não, né? O número das pessoas que trabalham com a gente é inviolável, é pessoal, não é público, não é? Isso a gente fez. A outra coisa que a gente fez, está fazendo bastante, é aquelas escolas que pediram a redução de jornada e salário e caem na faixa salarial, que pode ser alterada. Parece que a medida provisória vai ser votada hoje. Hoje, quinta-feira, o dia que é, eu não sei, 26 ou 27 de Hoje maio. é 28 de maio. 28 de maio. Parece que será votada hoje.
É o que a informação que a gente estava até ao meio-dia. Então, as escolas que fizeram propostas de redução de salário e jornada dentro daquele padrão de acima de 3 mil e poucos reais e abaixo de 12 mil reais, dentro dessa faixa, o sindicato faz assembleias como essa que nós estamos conversando, chamando todos os professores comparecem aí na telinha aqui e votam a questão salarial que a gente consegue resolver, consegue acertar. Então, sempre tem. O que não dá para fazer é Assembleia Geral, ficou praticamente impossível, e não dá para fazer convocações, evidentemente, para outro tipo de manifestação. Então, mas isso é para todo mundo que está aí. Está funcionando bem, em torno de 200 atendimentos por dia. O previdenciário, por exemplo, a pessoa responsável pelo previdenciário tem o seu ramal conectado ao sindicato e, eventualmente, se precisar de documentação, vai buscar na casa do professor através de um serviço de motoboy, por exemplo, que eles estão trabalhando, e traz a documentação para ela, e ela, agora também o INSS é eletrônico, ela posta tudo que precisa para o aguardo da pessoa que tem o direito ao benefício. Então, a estrutura do sindicato ela está funcionando, eu ia falar normalmente, mas pôr normalmente aí meio bem ajustado. Isso, tá bom. Dentro das condições, né? Dentro das condições, mas está funcionando direito. Perfeito. Professor, deixa eu registrar aqui participações da Silvia Bárbara. Já começou a discussão da MP 936 no plenário da Câmara, que é o relatório do deputado Orlando Silva. Orlando Silva, isso mesmo. Ariane Soares nos assiste, Rosângela Teixeira Matos Teixeira, Roseli Barbali. Sou eu e a Joana, está dizendo aqui. Ela e a Joana é a neta. É a esposa e a neta. Neuza Bastos, aí cita a Betinha, a Ritinha, Celção, Cristiana Facioli, Eliseu, meu primo Eliseu, olha aqui, Eliseu, não te vejo. Duque Ramos, um abraço, Eliseu, todos de casa aí, hein? Isso aí. Bete Vespoli, Neuza Bastos, o professor Celso Napolitano, Maria Faé, Maria Zélia de Jesus e mais pessoas aqui, depois eu cito durante a nossa conversa. Aliás, já o tempo passou, né? Porque o assunto da educação não é sim, não, a resposta, né? Tem a complexidade típica da própria função da educação e por ser um sindicalismo também não é aquele sindicalismo obreiro tradicional. Agora, professor, teve algum caso em que o sindicato precisou recorrer à justiça por um abuso do empregador ou por não querer cumprir um acordo ou descumprir uma convenção coletiva? Nesse período, vocês precisaram recorrer. Eu digo isso por quê? Porque nós trabalhamos para os servidores municipais de Guarulhos e lá nós já obtivemos várias liminares na justiça e a prefeitura fica enrolando e não cumpre prazo, e daí tem que ir para o Supremo, lá para o TST, né? TST, tem que ver se negocia. E entrevistei ontem o seu xará, o Luizinho, que é do Sindicato dos Condutores aqui de São Paulo, e aqui eles têm que ter muita demanda judicial, porque senão as empresas passam por cima. Eu queria saber na área da educação. Espero que os patrões do setor da educação tenham mais civilidade e respeitem mais os acordos. Ou estou errado? É um número muito grande de escolas em São Paulo. Nós chegamos perto de 3 mil escolas na capital, desse conjunto todo. O dissídio coletivo de 2019 foi julgado em fevereiro de 2020. Eu lembro que a gente noticiou aqui. Lembra disso? Sim. Então, há escolas que ainda não pagaram o dissídio de 2019, que na realidade é 19 e 20. O dissídio tem validade por 2 anos. Então, há escolas que ainda não pagaram. Então, nós já estamos recebendo todas essas informações e estamos pleiteando isso junto à Justiça do Trabalho, porque é ação coletiva.
O sindicato, juntamente com a Federação dos Professores, o sindicato faz parte da Federação dos Professores do Estado de São Paulo, nós entramos com uma ação na Justiça, com um dissídio de natureza jurídica, Sim. discutindo a aplicação da medida provisória 936 para os professores. Tá. Pelo motivo que eu te disse há pouco, o professor está associado também com a carga horária prevista Claro. na lei da educação. Ela cria uma contradição indissolúvel. Isso. O juiz, da sessão de dissídio encaminhou essa questão ao sindicato patronal, deu 15 dias aos dois sindicatos patronais nossos para que eles se pronunciem a respeito disso aí. Além disso, nós tivemos aqui em São Paulo uma ação contra a Laurent, que faz parte da ANB, cuja as escolas são a ANB Morumbi e a FMU, entre outras, aqui em São Paulo, porque elas estão fazendo, nesse meio de percurso, demissões de professores, especificamente da educação à distância. E também nós pedimos, junto ao Tribunal Regional do Trabalho, que eles convoquem a empresa lá para que ela reveja essa posição das demissões, que tendem a ocorrer agora no mês de junho, mês 6. Tá. Então, duas ações coletivas de grande porte que ainda não deram um resultado favorável, mas também não deram desfavorável, o que é importante. Os acordos contra a escola, todos montados e mandados para a Justiça do Trabalho. Perfeito. Professor, várias perguntas aqui. A Andresa disse que estava aguardando horário. A Elisângela Mariano, perguntar, por gentileza, se eu respondo rapidamente, nós estamos já correndo contra o relógio aqui. E quando a escola não quer pagar os professores, de que forma devemos agir? Faça a denúncia ao sindicato e o sindicato vai providenciar isso, ou na via administrativa ou na via judiciária. Tá. A Alana Padia diz, infelizmente, não respeita os professores. E a Cristina Facioli, como saber sobre o dissídio se a escola não fornece os olerites? Tem que fornecer, obrigatório, né? Tem que fornecer obrigatoriamente, o olerite deve ser fornecido. No limite, dá para fazer a conta através do depósito bancário. Tá. Isso também é possível. Getúlio Ferreira nos avisa estar assistindo também, né? Muito obrigado. Eu faço o registro aqui. Professor, já são 16h31, o tempo voa, né? Bem, aliás, eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço ao professor Celso Napolitano, que está nos assistindo e preside a FEPESP, que é a Federação dos Professores. Exatamente. Acabei esquecendo aqui de mencionar. Bem, então, se a gente ficar aqui mais tempo no ar, vão surgir novas demandas, novas dúvidas, que são absolutamente compreensíveis, por causa de duas razões. Por causa do geral, que a classe patronal brasileira é o zero em vez de descumprir lei, quando não é do seu interesse, e também agora devido aos três problemas específicos. A pandemia, né? A MP 927 e a MP 936. Isso. Ok. O professor Luiz Barballi, que preside o Simpro São Paulo, nos informou no começo aqui da transmissão que o sindicato abrange todos os professores, todo o professorado da rede privada, independentemente do nível de escolaridade, desde o básico até a formação superior. Até citou o caso da ANB Morumbi aqui, parece que foi objeto de uma ação judicial. Bem, para a gente finalizar, eu tenho uma curiosidade e queria ver se dá para responder rapidamente. E os alunos estão correspondendo ou os alunos, no começo, acham que bacana, e depois ficam desanimados e digamos, dispersos? Como é que vocês estão observando o comportamento dos alunos? As perguntas não respondidas poderão ser enviadas para denúncia@simprosp.org.br. Você pode repetir? denúncia@simprosp.org.br. Perfeito. E nós devolveremos as respostas. Os alunos estão correspondendo na medida do possível, porque para eles também é uma novidade. Sim. É esse tipo de atividade
requer que você fique em frente a uma máquina falando, às vezes, sem ver mais nada. Daí a necessidade da escola, daí não a necessidade da escola na interação social do aluno. Se o aluno não vai à escola, não tem essa interação social que permite o crescimento dele também intelectualmente. Mas nessa hora, todo mundo em casa que é melhor. Perfeito. Andressa faz uma nova observação, Chico Bicudo, Cristina Facioli diz: a educação infantil é bem difícil, pois são pequenos. Exatamente. A quantidade de... interessante. A quantidade de atividades enviada é imensa e aí fala que cabe à família ter tempo, claro, porque tem o pai, a mãe, ou um ou outro, tem que estar ali presentes, né? A Elaine Silva, demissão de professores esse mês não está certo? Bem, está havendo ocorrem demissões? Tem ocorrido? Exceto essa da Lauriente, dessas duas escolas que ela tem em São Paulo, mais de duas, mas pouquíssima gente está fazendo a demissão. Mas é mais ou menos dentro do padrão normal para o mês do mês 6. Perfeito. Não é nada. E aí a Cristiane Faciola faz uma observação. Vamos voltar às aulas bem cansadas e as crianças também. Exato. E isso eu concordo plenissimamente. Esse é o problema. Por isso que eu voltei aí há pouco. Se as férias fossem agora no mês 7, efetivamente, os dois, professores e alunos, estariam descansados no mês 8. Isso Perfeito. vai ser difícil. Bem, é uma pandemia, ela não justifica tudo, mas justifica muitas coisas, né? Sim. Aí também André Caetano está fazendo aqui uma observação. Depois a gente repassa aqui para você, viu, professor? Obrigado. Eu quero agradecer muitíssimo ao professor Luiz Barbali, presidente do Simpro, Sindicato Professor de São Paulo, que falou gentilmente com a gente aqui na nossa live ao vivo, como diz um amigo meu, da agência sindical, e tratamos hoje dos professores do setor privado e dessa experiência imposta pela realidade concreta, que é uma pandemia e o isolamento social, que tira o professor da sala de aula, que é o formato tradicional e milenar de se dar aula, né? Professor, muitíssimo obrigado. Depois nós vamos fazer um texto aqui na agência para divulgar nas nossas redes sociais também. Aliás, te convido a acessar o site novo da agência e fazer a sua apreciação. E um abraço a todos os companheiros e companheiras do Simpro e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Posso falar? Pode falar. Então, eu agradeço em nome de toda a diretoria do sindicato e faço questão que você continue com o seu trabalho maravilhoso da agência, que tem ajudado muito o movimento sindical. Então, parabéns também a vocês aí da agência pelo magnífico trabalho que vocês fazem. E agradeço a oportunidade de falar. Até uma próxima vez. Obrigado, professor. Um forte abraço a todos e a todas e até a live de amanhã.